Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando início à nossa quinta aula do nosso mini curso de REST com Spring. Bom, na aula de hoje a gente vai estar criando uma nova API, dando sequência aí nos serviços que a gente já está criando referente à despesa. Hoje a gente vai criar uma nova API que nos permita inserir uma nova despesa. Então a gente já criou duas APIs aqui na nossa aplicação, uma que lista todas as despesas e a outra que nos permite buscar uma despesa em específico. Bom, só fazendo uma pequena revisão aqui, na segunda aula eu mostrei para vocês esse pequeno resumo, tá? Essa pequena analogia aqui, que diz o seguinte: o método GET a gente utiliza quando a gente quer realizar leitura de dados na nossa aplicação. Foi o método utilizado para a gente criar as nossas duas primeiras APIs, que busca algo no servidor. Quando a gente quer estar criando algo, a gente utiliza o método POST. Então, é este método que a gente vai estar utilizando na aula de hoje para inserir uma despesa, ou seja, para a criação de um recurso na nossa aplicação, no nosso servidor. Então, vamos voltar aqui para a nossa aplicação. E aqui, então, a gente utilizou o método GET, através da anotação do Spring chamada getMapping. Lembrando que o Spring ele funciona à base de anotações e convenções. Então, aqui no caso, eu não precisei colocar nenhuma anotação para ele entender que ele precisava fazer a injeção de dependência desta classe para a gente, do repositório. Aqui, a gente precisou utilizar o recurso aí da anotação para indicar que este controller ele é um controller REST. Tá? Então, aqui ele colocou todas as capacidades de serviços REST quando a gente aplicou essa anotação e assim por diante. É essa forma que o Spring trabalha. Bom, então vamos criar essa nossa nova API. Se a gente inicializar essa aplicação, só para fazer uma verificação aqui, ó, a gente vai notar que não tem nenhum registro na nossa base de dados. Na aula anterior, eu estava utilizando aquele arquivo data.sql, porque fazia sentido a gente já ter um conjunto de registros para a gente exercitar a nossa API de GET. Tá? Agora, no caso aqui, a gente não vai estar utilizando ele, porque justamente a API que a gente vai estar criando é que permite a inserção do registro. Vou abrir aqui o Postman e vou fazer uma request para a nossa API que lista todas as despesas. Então, quando a gente faz aqui, ó, ele retorna um array vazio. Por quê? Porque a gente não tem nenhum registro ainda na nossa base de dados. Bom, vamos lá. Então, vamos começar, tá? Vamos desenhar essa nossa nova API através aqui do Postman. Eu vou criar aqui uma nova abinha para essa nossa nova API e vou fazer o seguinte. Vou copiar já este endereço. Por quê? Porque é o mesmo endereço que a gente vai estar utilizando. O que muda é o método HTTP que eu vou estar utilizando. No caso aqui, a gente estava trabalhando com o GET e agora a gente vai trabalhar com o POST. O endereço é o mesmo, só que a combinação aqui do método HTTP juntamente com a nossa URL é que permite, tá, a aplicação saber qual método que ela vai utilizar para responder a nossa requisição. No caso aqui, eu estou ainda trabalhando com o recurso de despesas, né? Eu estou inserindo aqui, no caso, uma despesa, mas o recurso é o mesmo. O recurso aqui e aqui, ele não muda. Ambos são despesas. Então, por isso, seguindo as boas práticas de REST, a URL se mantém a mesma. Essa nossa nova API, ela permite o quê? Ela permite que a gente envie dados no corpo da requisição. Então, temos aqui ó, essa opçãozinha, a quarta opção aqui no Postman, chamado Body. Então, aqui é onde a gente consegue estar enviando os dados no corpo da nossa requisição. A principal diferença aí do GET, tá? Do método GET, para o método POST, é isso daqui. No método GET, a gente não consegue enviar dados no corpo da requisição. A gente só consegue passar informação aqui na URL, igual a gente fez aqui na nossa API que busca despesa. A gente passou o ID aqui. Mas quando a gente precisa inserir dados no corpo da requisição, a gente precisa estar utilizando o POST ou outros métodos como o PUT ou o PET, mas depois a gente vai estar vendo melhor o funcionamento desses daí. Mas por hora, tá, a gente vai utilizar o POST. Vou clicar nessa opçãozinha aqui, ó, Raw, e falar que eu quero estar inserindo um tipo de dado no formato JSON.
tá? Que é o nosso formato aí de envio dos dados, um formato estruturado das informações. Então, aqui, o que eu coloco? Aqui eu coloco os dados da nossa despesa. A despesa ela tem o quê? Ela tem uma descrição, os mesmos dados que a gente estava utilizando em aulas anteriores. Consulta médica, numa data específica, eu vou colocar aqui 2022, mês 3, dia 15. Um valor de 250 e, por fim, uma categoria. Lembrando que essas categorias aqui é um menu lá do lado da nossa aplicação, então se a gente não manda o valor aí correto, ele não vai estar conseguindo parsear esses dados e provavelmente vai dar aí um bad request na nossa requisição. Bom, já preparamos aqui todos os dados necessários para o envio da nossa requisição. Gostaria de mostrar aqui a opçãozinha Headers e mostrar o seguinte, aqui tem vários headers, né? Várias informações que são enviadas no cabeçalho da nossa requisição, quando a gente clica aqui no Send, mas gostaria de mostrar essa em específico aqui chamado Content Type, que indica qual que é o tipo de conteúdo que a gente está enviando. No caso aqui, a gente está enviando o tipo de dado JSON. O Postman, de forma automática, ele já cria esse header para a gente, tá? Indicando qual o tipo de dado que a gente está enviando. Isso acontece simplesmente porque a gente escolheu aqui ó, Raw e a opçãozinha JSON. Lembrando que o Postman ele facilita muito a nossa vida nesses testes que a gente realiza quando está desenvolvendo as nossas APIs. Bom, agora o que a gente precisa? Agora eu preciso criar a API de fato que consiga responder a essa requisição. Então vamos voltar lá para o nosso IntelliJ e criar essa nossa nova API. Topando aqui a aplicação, só para facilitar, não precisa estar rodando agora ela. Então, vamos lá. Vai ser um novo método, que vai devolver também a despesa que foi criada. Vou chamar ele de save. E aqui eu vou colocar o seguinte, vou colocar o post mapping, que é algo similar ao get mapping, só que agora ele atende aí ao método HTTP post. Aqui eu coloco o endereço é o mesmo dessa nossa primeira API aqui. Então, esse método já está preparado aí para atender requisições nesse path aqui com o método HTTP post. Agora, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ligar, ter uma forma de conectar esses dados que são enviados aqui no body da requisição com a nossa entidade expense. Eu preciso que ele consiga colar os dados, né? Ligar esses dados que são enviados aí via requisição e ele preenche aqui os dados da minha expense. Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai usar uma anotação do Spring chamada request_body. Essa anotação pega esses dados crus que vêm da requisição e vai ligar e vai fazer o bind aqui na minha entidade da aplicação. Então, ele vai preencher todos os dados aqui na minha expense. Bom, e por fim, agora eu retorno aqui, né, o expense repository, chamo o métodozinho save dele e passo a nossa expense. Muito simples. Como a gente já criou toda a estrutura em aulas anteriores, tá? Agora fica muito simples o desenvolvimento de novas APIs. Basta a gente entender um pouco melhor o objetivo de cada método HTTP, mas fora isso a gente já tem toda a estrutura, então fica muito simples. A gente já pode testar essa nossa API. Vou inicializar aqui a aplicação. Vamos esperar aqui. A hora que ele aparece a mensaginha Started Expense API Application, é que ele já disponibilizou a nossa aplicação. Então, vamos lá para o Postman e simplesmente agora fazer o quê? O send da requisição. Requisição feita com sucesso, retornou aqui o 200 para a gente, indicando que foi sucesso na requisição. E aqui a resposta, olha só, ele já devolveu aqui com o ID preenchido. Ele já realiza o preenchimento desse ID de forma automática. Então, ele criou com sucesso a nossa despesa. A gente pode vir aqui nessa API aqui do lado, tá? E pedir para ele listar todas as despesas, que a gente vai estar vendo essa despesa que acabamos de criar. Para melhorar aqui o nosso teste, vamos fazer um novo registro aqui. Então, vou colocar assim, ó, curso de Java, foi feito aqui no mês 2, no dia 20, no valor aqui de R$ 180. Então, aqui eu vou colocar o Study, né, categoria de estudo, e vamos fazer uma nova requisição. Ele já criou esse registro e olha só, devolveu aqui que o ID agora é o 2, porque ele incrementou. E vamos pedir agora para ele listar todas as despesas. Tá? E agora ele lista aqui todos os registros que existem no banco de dados. Maravilha! Seguinte, quando a gente stopa essa aplicação,
tá, a gente perde todos esses registros, porque a gente está utilizando aqui um banco de dados em memória, estamos utilizando o H2. Então, toda vez a gente precisa estar recriando esses registros, porque eles são perdidos quando a gente para a nossa aplicação. Bom, pois bem, a criada a nossa terceira API que permite agora a inserção da nossa despesa. Então, nosso objetivo aqui é o quê? É ter todas as operações referentes à despesa. Listar as despesas, inserir, atualizar e remover. Já temos aqui as duas operações de inserção e de lista e busca. E nas próximas aulas a gente vai seguir o desenvolvimento das novas APIs, de atualização e de remoção. Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até a próxima aula.